Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar aquilo que é um certo tipo de alfabeto de reações a partir de funções que a gente chama na química de, é, de química orgânica, né? Então a palavra orgânica ela tem ela tem várias vários sentidos. Porém, quando a gente fala de química orgânica, o sentido orgânico é para lembrar mesmo um organismo. O sentido orgânico realmente precisa lembrar um organismo, porque o organismo ele é o revelador de todas as coisas primárias para nós desenvolvermos a sabedoria e imantarmos ela a partir do processo científico. Então, o organismo, que é o revelador, tem a sua organização. Então, tudo isso está aparado por essa palavra, por esse substantivo. Então, é como se a gente pegasse esse substantivo e, dependendo da utilização dele na oração para sintetizar um dado, um dado conhecimento conjunto, uma linha de expansão científica ou sentida ou consentida mesmo pelos processos de trabalhar a matéria e desafinar a matéria, é, nós começamos a fazer testes nos mostrarem a tendência dos organismos sobre determinados envolvimentos, né? O envolvimento de um organismo com aquilo que a gente chama de sabor, o envolvimento de um organismo com aquilo que a gente chama de pressão, o envolvimento de um organismo vivo com aquilo que a gente chama de medo. Todas essas administrações em um organismo ou em uma passagem que desconstrói percussão entre vários organismos, a gente consegue ver o contágio e contar desse contágio a interferência e o tempo de interferência que esse sabor, que esse medo, que essa pressão causa nesse organismo. E ao descausar isso, a gente começa a ter uma certa garantia de emprego e a gente garante isso a partir da decomposição de um prometido. Aquilo que a gente chama de um extrato desse lado comercial, desse lado de desse lado de implantar é, ao organismo coisas, né? Então é como se a gente oferecesse ao organismo coisas que vão edificar no organismo a partir de um determinado tempo de exposição. Então a gente começou a vender sensações e para encontrar sensações as pessoas começaram assim a ver mineiradas no sentido dos organismos, como se um organismo fosse uma mina de diamante, um shine on crazy diamond, né?
Ou seja, essa frase, né? Brilhe diamante, né? Brilhe louco diamante, loucamente diamante. Shine on crazy diamond. Então, brilhe intensamente diamante. O que isso quer dizer? Sinta-se em casa, ser humano. Sinta-se à vontade. Expresse como bem entender, né? É claro que não é bem assim, mas a frase é um link para a pessoa tentar se sentir como um diamante, aquilo que consegue pegar o sol e do sol fazer uma trabalhar a modulação do sol em seu interior, em seus átomos, né? Então isso é incrível e de certa forma as pessoas pesquisam isso até hoje, né? A gente tem muita gente minerando esses bytes de converter um organismo. Muitas pessoas que são são contentosas com isso, né? E aí passam a viver em função disso. É perigoso. Porém, é, existe uma moeda de troca, né? E essas pessoas elas aprenderam desde cedo a viverem em função desse, desse dessa empresa, né? De ser preso a essa representação, a esse serviço. Por quê? Porque existe um mundo que é um mundo de cabeça para baixo. A gente vive em um mundo e por mais seguro que a gente tenha sobre as resoluções democráticas, resoluções governamentais, sobre as morais e éticas e costumes, cultura desse mundo, é lógico que o ser humano não perderia tempo e graça para criar um mundo diferente. Um mundo onde existe uma outra dinâmica desse mundo. A gente chama isso de camadas. E então, o que que isso faz no nosso mundo? Faz no nosso mundo parecermos que vivemos em um mundo só, porém as camadas que, que pertencem a esse mundo conseguem viver e não conseguem ver e nem crer na outra camada, mas a outra camada está por aí. Você precisaria de colocar a sua recepção, a sua antena de frequência nos hertz dessa outra banda. Só que você, de certa forma, não sei quem é você que está assistindo, mas você não tem condição. Se tivesse, saberia muito bem disso. Saberia muito bem dessa camada. Mas você não sabe muito bem. O seu organismo sabe. Porém, para o seu organismo falar com você é difícil. E ele fala loucamente com você. Só que você acha que ele está ele está doente, ele está expondo um desespero, uma ansiedade. Mas não tá, ele está comunicando a você sobre essas outras bandas, sobre esses outros agentes em visto, né? Porque de certa forma, quando a gente tem uma outra vida, uma outra camada que se distrai, corroendo a nossa, no sentido da
assessoria que eles têm como compromisso, entre aspas, né? Ahn, faz com que, de certa forma, a gente seja pego desprevenido por um obstáculo que diz é, mudar a nossa impressão de vida a partir do que a gente chama de milagre. Milagre. E aí você pode colocar outros adjetivos, outros substantivos para compor essa oração. Eu falei milagre, mas pode ser milagre evangelical, milagre escoteiro, milagre é, espiritual, pode ser qualquer um tipo, né? Mas é um milagre. E o que é um milagre? É algo que é, não estava para acontecer, que aconteceu e que é positivo, né? Que é positivo para você. Por que esses milagres acontecem? Geralmente milagre não salva ninguém. Milagre, é uma ele é um despistador para algo muito maior que está acontecendo. Então, se você está sendo investigado, você tem muito ouro em você, ouro no sentido diamântico, no sentido de você ter uma reação diferente de todas as demais, uma reação nova para um obstáculo no mundo, você tem um ouro, você tem algo em você que é muito diferente da maioria das pessoas. E para pesquisar isso, às vezes o anjo te dá um milagrezinho, e aí esse milagrezinho te despista para você ser mais visto. Então, o milagre ele é um despistador. Eu sinto muito você que acredita em milagre, porque o milagre ele é uma ferramenta de investigação. O mundo ele é muito cruel, principalmente com as pessoas que trabalham e levam a sério esses trabalhos de forma a crer que salvam vidas, de forma a crer que o animal está morrendo e ele não deve morrer em vão quando é pesquisado. Nós, nós de certa forma, devemos é, devemos pegar essa vida desse animal e exaltá-lo, né? Crendo que ele não morreu em vão, sendo investigado em laboratório e morrido. Entende? Então tem esses meios técnicos de consubstanciar as pessoas em suas trancas de considerações estativas, né? Para serem cobertos de revelações pelos próximos que, de certa forma, deondulam em prazeres a configuração que vai redigir o ser e o estar desse cara em uma banda, dessa pessoa em banda. Bom, e tudo isso tem muito a ver com a organização, porque você só consegue manter alguém fiel quando você consegue provas de retratação de que vale ser fiel. Se você não tiver um, uma. Se você não tiver
um acessório bom, uma fonte de recarga boa para isso, você não tiver uma cachoeira que jorra provas e mais provas, mostrando que vale a pena desempenhar, ter essas bandas nessa vida, você não consegue conversão. Você não consegue argumentar a necessidade disso, desse complexo. Então você tem, né? Você tem essa fonte, você, eu tenho, todos nós temos. Por quê? Agora vem o caso, né? Nós temos condições e fazemos mudanças de frequências, de estações. Muitas das vezes nós somos personificados por nós mesmos para vivermos várias vidas. Eu sei que isso parece estranho, mas não é. Não é estranho. A gente faz isso. Por quê? Porque isso vem do relacionamento com as pessoas. A intimidade das pessoas consegue pedir, implorar e até mesmo modificar a nossa aquilo que a gente acredita ser para fazer com que a gente seja de certa forma é, seja diferente, seja cresça em nós configurações que vão de certa forma mudar a, a reação das coisas, né? A, vão mudar o a nossa função, a nossa função de sobre determinado parâmetro, né? E um dos parâmetros que são mais pesquisados são os sabores, né? Por que existem receitas? Por que a gente repete muitas receitas? Por que a gente cumprimenta de certa forma muito igual, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que a gente tem isso? Porque a gente vive em um mundo de universos muito iguais, né? As geometrias que a gente faz utilização diária são as mesmas. Então, tudo isso meio que afina o nosso ser para conhecer a semelhança conhecer semelhanças, né? E prever sobre esse retrato e se prever sobre esse retrato, né? E aí a gente faz cálculos por saber de semelhança. Isso é pura química, né? Por que a gente faz esses cálculos físicos? Para poder melhorar a estação sensitiva da exposição química que existe dentro de nós. E para tentar saber mais dessa exposição química, a gente tem trabalhado muito nesse sistema de organização, nessa via de jogar algo no organismo e ver o que esse algo faz. Jogar um obstáculo para o organismo fazer uma questão e ver o que o organismo responde. Então, a partir disso, a gente tem uma certa previsão e a gente consegue um certo tipo de alfabeto, né? A gente chama isso de funções orgânicas, né?
bem simples mesmo. É funções orgânicas. Vamos ver melhor na prática. Vamos pegar aqui, ó. Funções orgânicas. Então a gente não tem uma certa mecânica das coisas. Errado aqui. Mecânica. Então tudo aquilo que a gente ganha, a gente sente a junção disso, né? E aí o que acontece? Esse disso se reparte em nós, mas esse disso causa sensação. Essa sensação ela implanta em nós esse espírito que vai repartir em nós a partir dessa ligação, dessa junção de ganhar algo. E aí, quando a gente acredita no ganhar, a gente começa a ir atrás de ganhar. E aí a gente começa a funcionar em função de ganhar. E isso vai nos competindo ou comprimindo para fazer com que a gente esteja mais adaptado organologicamente para funcionar em mediação diária de ganho. Então a gente está sempre querendo tomar banho, né? Tomar algum banho em alguma área. Então a gente tem as nossas preferências. Nós preferimos a área que a gente ganha, a área que ganhamos mais. Só que, olha que legal, ou não, né? Sempre a área que nós ganhamos mais é a área que nós sabemos menos. Anota essa daí, ó. A área é porque a gente se engana. A área que ganhamos mais é a área que menos sabemos. Então, por que o animal nos ajuda? Cortando um pouco esse ponto, mas costurando um ponto que desintimida saber melhor sobre isso. Ó. Por que o animal nos ajuda? Porque o animal é curioso. E o curioso, ele é corajoso. E ele é corajoso para quê? Para ir atrás de ganhar mais. Então ele procura uma área para poder marcar território, para ganhar mais. Uma área que ele sabe que ele já pesquisou, ele sabe que ele não tem tanto a ganhar ali e ele às vezes ele pula essa área para ir numa área que ele ainda não pesquisou, ele ainda não marcou território. Guarda isso aí na sua calculadora, porque essa função ela vai fazer olhar para o mundo de uma nova forma de agradar, de extrair agrados, né? Fazer essa abstração ajuda bastante. Então, beleza. Então, funções orgânicas para nós vão ser, então, um alfabeto vai ser então
funções é um alfabeto de relações do homem com dispositivos que o fazem funcionar, tendenciando algo. Esse algo vai ser o alvo, vai ser o objeto na área que ele pode ganhar mais. Ok? Então é mais ou menos isso. E aí a gente tem isso vai funcionar no organismo. Isso vai fazer o organismo sentir mais. Só que antes a gente precisa de falar que o organismo a gente consegue mapear. Consegue mapear o organismo. E nós conseguimos mapear o nosso organismo fazendo o quê? Marcando território. Marcando território no organismo. E o que é território no organismo? Como que você marca território no organismo? Você repete. Olha só o pet aqui, ó. Você repete. Tudo aquilo que você repete, a gente faz uma certa quantização de, de pegadas de sensação orgânica. Essas pegadas, essas quantizações no interior do organismo, porque são causadas porque você repetiu muito uma ação, fizeram marcas no território e essas marcas estão para serem gravadas pela ação que você repete. Então, o verbo, a ação, ela consegue mapear o organismo. Agora, nós temos inúmeras ações. Nós temos muitas ações dentro de um objetivo. Então, o objetivo, por exemplo, isso aqui, ó, tomar 3 vezes ao dia. O objetivo, vou pôr aqui, ó, forma de aceitar o lamento, né? O objetivo, vou pôr aqui que é o lamente de óleo. Lamente de X. Forma de aceitar. Esse objetivo, ele vai ser uma caixinha, ele vai ser um conjunto de verbos que vão auxiliar você, vão auxiliar o seu versículo principal, o seu verso principal, que é, de certa forma, sentir. Por que é sentir? Porque sentir é alimentar. Alimentar uma parte do organismo. Agora sim, você entende que você consegue entender que o seu organismo tem órgãos. E os órgãos são veículos do organismo. E como são veículos, eles gastam combustível.
eles precisam de energia. Então, quando eles estão, quando você está com deficiência de funcionamento, o que você precisa então? Você precisa de organizar o funcionamento. Você precisa de química orgânica. Ou seja, a gente precisa de um mecânico de organismo. E quem que é o mecânico de organismo? A química. Matamos a pau a lógica. Matamos a pau a barata. A barata tá toda tonta no chão, esperneando, e a gente não tá com nenhuma dó. Por quê? Porque é lógico. A gente repetiu o comportamento animal. É assim que Deus fez, né? Nós repetimos comportamentos animais. Como que a gente supera a repetição? A gente mapeia a repetição e faz a ação ser coincidente a ponto de julgar. Julgar é ter controle, ter uma porcentagem de controle sobre a ação, porque geralmente a gente não tem muito controle sobre o órgão, só que a gente tem condição de juntar porcentagens de controle pela prática de julgar a mente em função de uma ação. E quando a gente julga, a gente consegue até mesmo driblar o comportamento animal. E isso aqui é uma exigência. E isso aqui faz com que você seja pontuado. Por quê? Porque a prova que você faz na escola, no ensino médio, a prova que você faz para passar no vestibular, a prova que você faz para mostrar que você entendeu a matéria, ela revela isso. É simplesmente para revelar se você tem treinado julgar. Você tem treinado o controle, você tem treinado separar qual que é a melhor resposta entre as demais. Então, separação de misturas é um processo de julgamento. Respeitar sinal de trânsito é treinar o controle sobre a ação de parar. Então, quem tem carro ou quem tem pai com carro e assiste o pai dirigir, tem sorte. Por quê? Porque tem química avançada em sua formulação diária, né? Retém uma parte dessas funções assistidas. Então eu sinto muito, mas nossa sociedade ela 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 não tá com nada. Assim, o que ela poderia entregar para o ser humano, ela não dá nem 10%, né? Ah, é, o desempenho da sociedade em si é muito mais individual do que social. E olha que a gente está falando da sociedade, não da parte onde as pessoas podem se distanciar daquilo que a gente chama de sociedade, que é a parte de casa, né? A parte do lar. O lar foi feito para o ser humano se mecanizar, né? Se quimificar, se reorganizar para
voltar à sociedade e tentar ser mais obediente e melhor para a sociedade, né? Trabalhando as seguranças que ela precisa ser no sentido social, né? Porque se a gente tem um local para nos organizar, a nossa casa, o nosso lar, e a gente tem a sociedade, então a gente sabe que as coisas precisam ser separadas. O meu lado individual precisa ser cuidado, é muito importante, só que isso fica dentro de casa, ok? E as pessoas elas confundem muito isso. Por quê? Porque elas não trabalham essa imposição. Elas trabalham a imposição medial, né? Elas observam, elas implantam um obstáculo, reparam nas pessoas sobre os obstáculos e disservem as tendências que melhor são a partir de uma educação. A gente tem educação de trânsito, educação social, educação escolar, educação profissional. Porém, a gente precisa melhor, né? A gente tem educação religiosa, mas a gente precisa melhor fazer a separação de funções. E aí a gente tem as funções orgânicas e é uma demonstração disso. Só que a gente precisa de trabalhar as funções, separar as funções do indivíduo em individualidade, o indivíduo de casa e o indivíduo social, que é o indivíduo na rua. Pois assim as pessoas vão ver, vão conseguir ter dados melhores sobre o que a sociedade é e do que ela precisa para ser boa. E o Brasil está atrasado nisso. Tá? O Brasil está bastante atrasado nisso. Bom, a química orgânica. A gente falou, num vídeo anterior, começou a falar sobre o que era química orgânica. E a gente viu que é a parte que estuda os compostos carbônicos, né? E aí a gente falou, né? A gente meio que operou esse estabelecimento informativo, né? O carbônico, e viu que o carbônico, o efeito carbônico para nós tudo aquilo que faz diferenciação. É um vetor que potencializa mudança. Mudança quando a gente, né, tenta saborear alguma coisa mesmo, né? É um vetor que representa sensação. Então, carbônico, compostos são compostos que fazem sensação. Você tem um parâmetro e o carbono faz isso aqui, ó. Cabe o ônico, né? Cabe o eu nisso. Ou seja, então a gente tem esse sabor que cabe eu nisso e é modulado. O ser humano tenta dançar com o sabor. Então, o ser humano sobre um sabor, por exemplo, esse daqui, ó, ele começa a dançar, né? O que é isso? É reação. Isso aqui é uma reação. A gente tem essa molécula mais essa. E a gente tem esse resultado, a dança, né? Esse complexo. Então isso aqui é uma função, digamos, isso é uma função orgânica. A música, ela ela faz função orgânica. Bom,
Agora vamos falar de matéria, né? E ali a gente está falando de uma energia. Isso é o que a decomposição de matérias fazem no organismo também. O alimento ele tem danças. Não é à toa que não é à toa que a gente come determinado tipo de alimento e o nosso organismo, de certa forma, começa a fazer esse tipo de reação no interior. Nosso organismo começa a dançar sobre a apreciação alimentícia. É como se tivesse uma rima de absorção. Por isso que as pessoas praticam dançar sobre o álcool, né? E tem muitas pessoas dançando realmente, muitos alcoólatras. Mas existe a dança sobre o álcool, assim como existe a dança sobre o café, a dança sobre o pão. Tem o compositor. Bom, aqui a gente fala das características do carbono, é, como que funcionam as cadeias carbônicas, existem as abertas, fechadas, mistas, as homogêneas, as heterogêneas, as saturadas e insaturadas, e as funções orgânicas, né? E agora a gente vai entrar naquilo que a gente chama de função. Ó, função é aquilo que faz funcionar algo, né? Função. Função é aquilo que faz funcionar algo. Função. Então é uma ação que vai funcionar a partir de uma força preenchendo esse comando. Então tá vendo que função é energia, ação é energia, só que é uma energia localizada. Então, no organismo a gente tem vias de administração. Administração. Essas vias de administração, ação não é energia? Vias de administrar energia no organismo, a gente tem a via oral, a via ocular, a via nasal, a via como que fala? Ouvido, a via do ouvido, a via. Cara, nosso organismo tem várias vias. Só que a gente, sobre indústria e comercialização de medicamentos, dependendo da parte química que está estudando essa função, existem vias que são meio que pontuais. Por exemplo, a via oral, a via intravenosa, a via. Vamos pesquisar aqui porque vias de administração, ação de fármacos. Olha só para você ver: oral, sublingual, via retal, intravenosa, né, intraveia, intramuscular, subcutânea, via nasal, inalatória, cutânea, transdérmica, ocular e otológica. Porém, nosso organismo ele tem muito mais vias que às vezes só cirurgiões ou músicos conseguem acessar. Né? Existem músicos que conseguem, né, transmitir energia a partir de uma via. Só que geralmente as pessoas acreditam que só o ouvido é capaz de escutar. Isso não é verdade. Bom, tá.
E aí essa parte localizada é mais ou menos assim. A gente tem um martelo. E aí desse martelo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer percussão no organismo todo. Para quê? Para ver aonde o martelo manda mais energia. Imagina que nós somos uma pessoa de fora segurando um martelo. A gente é um médico e vai julgar o organismo. E aí, sabe como que a gente vai julgar o organismo? Interferir no organismo com função. Martelar. Martelar não é uma forma de julgar? Martelar, imagina que isso aqui é uma energia, ó. É uma carga de energia, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma energia. Esse é o martelo. Pá! E aí a gente vai pegar e vai fazer nesse organismo o abate. A gente vai bater nesse organismo todo e vai medir aonde que é melhor enviar essa energia. Só que agora troca esse martelo por alimento. Alimento modificado pelo laboratório, né? Alimento, a gente tem alimentos complexos e alimentos isolados. Né? Por exemplo, esse alimento aqui é uma folha de alface. Se eu isolar esse alface, eu consigo farinha de, de um composto do alface. Né? Então, essa farinha de um composto com alface, eu consigo fazer ela ficar pressionada e eu consigo fazer um comprimido de composto de alface. Olha que doido. E aí, olha só, o martelo ele se torna uma farinha compressada, comprimida de composto de alface. E aí a gente dá pela via oral, né? Então o que faltava eram uns 10 pés de alface para esse paciente, né? Para ele funcionar, para ele conseguir levar energia para uma localização do seu corpo, para ele colocar esse comprimido. E aí esse comprimido aqui, ó, sobre o sangue, ele vai ser levado para um órgão específico. E ele vai fazer a função orgânica. Viu o que é função orgânica? Navegação orgânica? Então isso aqui é muito interessante. A gente tem essas navegações orgânicas. E isso torna tudo mais legal. Ah, então, as funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos que caracterizam semelhantes e com características semelhantes. Esses compostos são formados por átomos de carbono, motivo pelo qual também são chamados de compostos carbônicos. As semelhanças dos compostos orgânicos são resultados de grupos funcionais que os caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. Então, principais funções orgânicas: hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios. Né? Então, a gente vai ver hidrocarbonetos. Hidro de água, carbonetos de movimentos de água, movimentos na água. Então, quando a gente movimenta a água do organismo, as águas intracelulares e extracelulares, o que acontece? A gente
a gente mistura, a gente faz misturas no organismo e a gente elimina compostos que estavam, por exemplo, agarrados, né? A gente limpa o organismo. Então, hidrocarbonetos será mais ou menos uma certa limpeza no organismo. Muito dessas funções de hidrocarbonetos estão e são realizadas dentro do complexo por atividades físicas. Então, as pessoas sedentárias elas vão ter dificuldades em elevar, em manter o funcionamento dos órgãos que exigem é, determinada grau de limpeza, determinado grau de relação com a água em movimento, porque a água também é um combustível e ela se torna um combustível principalmente pelo movimento que ela faz a partir de vasos e pressões. Então aí você se liga aí nessa ideia que eu tô te dando. Então a gente vai ter o alcano, o alceno, alcadieno, alcino, ciclano e o aromático, né? A gente vai ver uma por uma e aí no próximo vídeo a gente começa a falar dessas funções e buscar reter mais é, o entendimento delas para ter um status de graça e tentar, mediante a vida que a gente tem e no nosso local de individualidade, trabalhar sobre conta desses entendimentos e quando a gente estiver no ambiente de socialidade, de sociedade, a gente, de certa forma, conseguir expor um certos conselhos mediante a essas informações que a gente tem, caso nos peçam conselho, ou até mesmo que a gente consiga fazer escolhas melhores, né? E as escolhas elas estão em toda parte, desde os projetos governamentais, desde desde as quantidades de fábricas que uma cidade, que um país vai ter, desde os investimentos, desde de trabalhar a lógica, né, para ver se o país não está sendo apenas uma Maria, um incentivo para comprar de outro. Então tá tudo. Então a gente precisa até mesmo de rezar para todas as pessoas, porque todas as pessoas são importantes, de certa forma, para o nosso país estar mal, né? E para as pessoas negarem o mal que o nosso país está, o Brasil, né? Negarem por deficiência de carregar esse lamento, né? É preciso ser corajoso para poder admitir a relação da sociedade, né? Porque a gente tem que ver a sociedade é a sociedade. O indivíduo e a sua individualidade e o seu pensamento sobre a sociedade é diferente. De fato, a sociedade brasileira é ruim, é um fracasso, né? Tá atrasado total, ah, é muito precária nas organizações trabalhísticas. A gente fala que o Brasil não tem guerra, não cai em guerra, mas a guerra do Brasil é, é o próprio. Acontece
propriamente na sociedade. É uma guerra velada, é uma guerra que acontece sobre o governo que explora o dinheiro público e falta de democracia, de ter uma certa democracia, porém ela é muito falha, é, funcionalmente. Ela não tem um sistema que ela poderia já ter, e ela não tem porque, de certa forma, é, os próprios políticos impedem que tenha. Afinal, eles têm o dinheiro e eles têm as condições de implantar melhorias. Né? Bom, é assim que a vida anda, né? Bom, e aí é isso. Né? No próximo vídeo a gente começa a ver sobre essas necessidades de colocar as águas em movimento para que os nossos organismos consigam esses papéis funcionais, essas químicas orgânicas, essas funções de hidrocarbonetos, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!